A Gazeta Motos. Se quiser revisar sua moto, trocar peças, venha conferir a Gazeta Motos. Aqui trabalhamos com peças, produtos e serviços de qualidade. Temos peças originais e similares para a sua moto. Venha fazer seu orçamento. Aceitamos todos os cartões de créditos. Ficamos em frente do antigo Luizinho. Com fone 3271-4119. E ainda 99960-2191 ou 99951-4955. A Gazeta Motos. Aqui é o lugar certo para a sua moto. Qualidade, tecnologia, mão de obra especializada, tudo o que seu veículo precisa você vai encontrar na SM Óleo Peças e Serviços, com os melhores profissionais do mercado trazendo a melhor solução para seu veículo, com rapidez e com preço justo. Temos tudo o que você precisa em nossa loja. Venha conferir. Estamos situados na Avenida do Antigo Casarão, no Hélio Jatobá 2, ao lado do CRAS, em São Miguel dos Campos. SM Óleo Peças e Serviços. Liquida Óticas Diniz. 30, 50, 70 ou até 90% de desconto em armações e óculos de sol. Bateu o olho? Levou! Esse não perde essa. Liquida Óticas Diniz pra ver você feliz. Peças e acessórios, tudo o que seu carro precisa para manter seu carro funcionando em perfeitas condições. Temos peças de qualidade para todas as marcas e modelos de carro. E agora com um novo endereço, localizado na Rua da Ponte, ao lado do Ponto das Mães de Maceió. Fones 99152-8781 ou 99983-3427. Faça-nos uma visita em nossa loja. Organização Natan. Atenção, moradores da região! A JuniorNet está com uma super promoção para a sua cidade. JuniorNet. Tenha a melhor internet 100% fibra ótica. Mais agilidade para você navegar na internet. Assine o plano de R$ 69,99 e ganhe 100 megas grátis. Garanta agora mesmo a internet 100% fibra ótica. Ligue ou chame no WhatsApp 991 05 1226 e tenha a mais veloz da região. Aposentado ou pensionista, nós temos uma oportunidade especial para você. Faça um empréstimo consignado com as melhores taxas do mercado. É simples, rápido e sem burocracia. Com o nosso empréstimo consignado, você conquista mais tranquilidade financeira. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, consulte as nossas condições e solicite já o seu. Funerária São Luís Plasvida. Você pensa em conforto, atenção, assistência personalizada 24 horas e profissionais qualificados? Isso tudo e mais a tranquilidade que você e sua família precisam neste momento tão difícil estão aqui na Funerária São Luís Plasvida. Faça já seu plano Plasvida e tenha certeza da melhor assistência familiar. Nossa sede está situada na Rua Bernardo Lopes, número 359, no centro, aqui mesmo em São Miguel dos Campos. Central de atendimento 99167-6341 ou 998-21-1222. Nos acompanhe nas redes sociais. Nosso Instagram, @Plasvida. Funerária São Luís Plasvida. O plano para a sua família. Aqui realizamos verdadeiras homenagens pós-vida. Descubra o novo visual da Lanchonete Sila. Surpreenda seu paladar com nossos deliciosos lanches, doces e confeitaria. Bolos, tortas, lasanhas, macarronadas, sanduíches e salgados prontos para satisfazer todos os gostos. Entre em contato pelos telefones ou WhatsApp 99159-2277 e 99188-5024. A Lanchonete Sila está esperando por você. Depósito Altas Horas. Aqui você encontra várias opções de uísque, refrigerantes, cervejas, água, gás, carvão, gelo, petiscos e muito mais. Estamos no Hélio Jatobá, quadra Y, número 34, ao lado do posto SM. Disque entrega 829-9135-7163. Entregamos das 8 às 23 horas. Funcionamos 24 horas de terça a domingo. Falando em bebidas e muita variedade. Depósito Altas Horas, melhor preço da cidade. Se alguém machucar o ombro durante um jogo ou atividade esportiva, já viu falar que alguém luxou ou deslocou o ombro? Sabe o que isso significa? Então preste atenção nesse vídeo que é sobre isso que vamos falar. Luxação do ombro ou luxação glenomeral.
O termo luxação significa que os ossos da articulação saem do lugar. Isso geralmente precisa de ajuda médica para voltar ao normal. Subluxação é quando os ossos se movem um pouco, mas não saem totalmente do lugar. Saber esses termos pode ajudar a explicar melhor ao médico sobre o que aconteceu com o seu ombro. O ombro é a articulação mais móvel do corpo humano, o que o torna mais suscetível a deslocamentos. A parte principal do ombro é onde a cabeça do húmero se encaixa em uma parte da escápula, chamada glenoide. Quando movemos o braço, é essa articulação que mais se move. Além dos ossos, há outras partes importantes que mantêm o ombro no lugar, que vale a pena você conhecer. O lábio da glenoide, que é uma estrutura de fibrocartilagem que fica em toda a volta da glenoide, que ajuda a aumentar a área de contato entre o húmero e a glenoide. Os ligamentos e cápsula articular, que são estruturas de colágeno que ligam o húmero à glenoide, aumentando assim a estabilidade. E o manguito rotador, que é um grupo muscular que envolve toda a articulação do ombro e se insere na cabeça do húmero, que ao contrair, pressionam a cabeça do húmero contra a glenoide, aumentando assim a estabilidade da articulação. Para o ombro sair do lugar, geralmente precisa de uma força forte, como um choque ou uma queda. Pessoas que praticam esportes de contato, como futebol, têm mais chance de luxar o ombro. Também há quem tenha ligamentos mais frouxos, o que aumenta o risco de luxações. Os sintomas de uma luxação de ombro incluem dor de forte intensidade, incapacidade de movimentar o braço e deformidade visível. É uma emergência médica e precisa ser tratada rapidamente. O médico pode colocar o ombro no lugar e fazer exames para ver se há outras lesões. Após esse episódio de luxação, o paciente geralmente fica com uma tipóia para ajudar a cicatrização das estruturas que foram machucadas durante o deslocamento do ombro e fazer fisioterapia para reabilitação. Em alguns casos, quando a luxação é mais grave e tem outras lesões associadas, pode ser necessária a realização de cirurgia logo de cara. Após passar do processo da reabilitação, na grande maioria das vezes, o paciente volta a uma atividade física parecida com antes da lesão. Porém, existem algumas situações que a pessoa pode voltar a luxar ou tirar o ombro do lugar. E nesses casos, geralmente, tem lesões das estruturas que auxiliam na estabilização do ombro, como o lábio, ligamento e o próprio osso, sendo necessária a realização de cirurgia para reparar essas lesões e tratar o problema. E para finalizar, as complicações da luxação de ombro incluem a luxação recidivante, que é quando ocorrem novas luxações, normalmente com trauma de menor energia, pois algumas estruturas estabilizadoras podem estar comprometidas, fratura da cabeça do húmero ou da glenoide, lesões neurológicas com o episódio da luxação, lesão do manguito rotador, normalmente em pacientes que apresentam a luxação após 45 anos, e artrose da articulação, que é quando ocorre o desgaste articular causado pelos episódios de luxação. Caso tenha tido uma queda e percebeu que o ombro está torto ou fora do lugar, você deve procurar um pronto-socorro imediatamente, pois pode ser que você tenha tido uma luxação. Isso é uma urgência ortopédica. Uma vez resolvida a urgência, o ideal é procurar um médico ortopedista, de preferência especialista em ombro. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenham aprendido bastante sobre a luxação do ombro. Se você tem alguma dúvida ou experiência para compartilhar, deixe nos comentários abaixo. Se quiser saber mais sobre doenças ortopédicas, clique aqui. Não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal clicando aqui. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, Educação em Saúde, trazer informações de saúde e bem-estar para você se cuidar melhor. Olá, bom dia para vocês! Hoje é quarta-feira já, dia 25 de março, estamos chegando no finalzinho do mês e já daqui a pouquinho começa o programa Cidade de Fogo com o nosso queridíssimo JC, mas antes, aquele bloquinho de esporte que você já está ficando acostumado, né? A ficar informado do que está acontecendo no mundo dos esportes. Vamos começar com esta notícia aqui de economia. O Vasco da Gama segue adotando a cautela no mercado e aposta em jogadores por empréstimo com opção de compra. Sabe, né? Quando você está com o bolso um pouquinho apertado, precisa inventar maneiras, né, para sobreviver até o final do mês. E o Vasco está nessa vibe aí. Após o sorteio da Copa do Brasil, o presidente Pedrinho comentou sobre a situação de Robert Renan, de Vitor Cuesta e também do Cuiabano. Esses três estão nessas condições lá no time carioca. O dirigente confirmou interesse em manter o trio, mas destacou que o clube precisa agir com responsabilidade financeira. Robert Renan e Cuesta já têm contratos estendidos até 2026, o que dá mais tempo para o clube decidir sobre a compra definitiva. Presidente, queria saber, a torcida criou um carinho, né, pelo Robert
Renan, o Vasco ainda não comprou em definitivo. Queria que você falasse um pouco sobre a situação do zagueiro, como a diretoria enxerga. Também, se puder falar do Cuesta, do Cuiabano. Então, todos esses jogadores que a gente tem a oportunidade de ativar um gatilho de compra, obviamente dentro dos que realmente estão cabendo dentro do nosso orçamento, a gente vai fazer. É o que a gente pretende fazer, sempre com a responsabilidade financeira. E nisso está incluso o Cuiabano, o Robert Renan, o Cuesta, enfim, jogadores que têm esse gatilho de compra. Nosso desejo é que isso aconteça. A gente, obviamente, já está estruturando da melhor maneira possível a questão orçamentária para que a gente consiga fazer isso, né? O Cuiabano é uma situação um pouco mais especial, porque o empréstimo dele é até o meio do ano, e a nossa opção de compra, se a gente tiver que exercer, a gente tem que exercer antes do término desse empréstimo do meio do ano. Se isso não acontecer, a gente tenta prorrogar um empréstimo até o final do ano para ter mais tempo para negociar, mas é um jogador que a gente quer, obviamente, dentro da estrutura do clube, efetuar a compra se possível. O Vasco volta a campo no dia 1º de abril, não é mentira, tá? Dia 1º de abril, o Vasco volta em campo e vai enfrentar o Curitiba pelo Brasileirão. É essa história, tá com dinheiro um pouquinho apertado, né? Tá com algumas dificuldades financeiras, tem que ter um pouquinho de criatividade no mercado, e tá tentando fazer o agora dirigente, né? Presidente Pedrinho do Vasco. Bom, agora vamos falar sobre uma situação bem curiosa e inusitada lá no Paraguai. E essa situação revoltou porque alguns torcedores. O goleiro Roan Armoa estreou pelo 12 de maio, mas ficou apenas, sabe quanto tempo em campo? 1 minuto. Isso mesmo. 1 minutinho dentro de campo, e ele foi logo substituído no início da partida pelo titular, o André Martínez, em um jogo contra o Sportivo Luquenho. Essa decisão foi estratégica. Por quê, Bruno? Porque o regulamento exige uma minutagem de jovens atletas para assim valorizar talentos locais. E com isso, o clube garantiu o cumprimento da regra, já que o jogador foi convocado para a seleção sub-20. O que é que eles fizeram? Precisa colocar um jovem jogador em campo. É obrigatório colocar. Vamos gastar uma substituição. Coloca-se o goleirão lá, sub-18, né? O senhor não, né? O jovem Roan Armoa entrou em campo, ficou 1 minutinho lá, tirou fotos, pousou e assinou a súmula que entrou e já saiu para dar a entrada do André Martínez. Uma manobra, né? Para utilizar o regulamento, colocou o regulamento embaixo do braço. Funcionou, pelo visto, né? Agora eu tenho certeza que eles vão refazer esse regulamento aí para novos casos desse tipo não aconteça, tá certo? E o Lionel Messi, hein, segue quebrando recordes, está jogando, está em campo ainda e atingiu mais um feito histórico na sua carreira. O argentino marcou seu gol de falta número 71 e com isso ultrapassou, sabe quem? Ele mesmo, o rei Pelé. E esse gol aconteceu na vitória do Inter Miami sobre o New York City pela MLS, o Major League Soccer, né? Que é o campeonato principal lá dos Estados Unidos. E agora, preste atenção, viu? O Messi está a 6 gols apenas, 6 gols de igualar o Juninho Pernambucano, brasileiro, né? Juninho Pernambucano, ele é recordista mundial em gols de cobrança de falta. E o Messi ainda está lá, buscando esse recorde, mas eu vou te dizer uma coisa, foi difícil. Fazer gols de falta hoje em dia está tão difícil porque os goleiros estão melhores, os jogadores não são como era antigamente, apesar de o Messi ser um grande jogador, né? Mas até esse gol aí, que a gente acabou de acompanhar, foi meio estranho, né? A bola foi para um lado, foi para o outro, o goleiro meio que aceitou. Não sei ao certo se o Messi vai conseguir fazer 6 gols, porém, a gente já disse aqui para vocês, o Messi tem 2 anos de contrato com o Inter Miami, está em busca também do gol mil, igual o Cristiano Ronaldo, e claro que ele vai em busca de mais um recorde, né? Esse cara gosta muito, esses caras, Messi, Cristiano Ronaldo, gostam de bater recordes atrás de recordes, e é legal a gente estar acompanhando tudo isso aqui, né? Uma pena porque bateu o Pelé, né? Que é o rei do futebol, que a gente gosta tanto aqui no Brasil, mas o Juninho Pernambucano está lá, em primeiro colocado. Juninho que jogou muito tempo no Vasco, jogou no Lyon, fez muita história no Lyon, ganhou 7 vezes seguidas a liga lá, né? Depois que o Juninho saiu, deu uma decaída no Lyon, vou te dizer, hein? Mas tá aí, mais um recorde que o Messi está buscando. Falando em futebol internacional, o atacante Kylian Mbappé está recuperado de lesão e pronto para a reta final da temporada.
o jogador do Real Madrid, voltou a atuar na vitória sobre o Atlético de Madrid. Mbappé também foi convocado, hein, galera? Vai jogar pela França sim e deve enfrentar a gente, vai enfrentar o Brasil. Pernas para que te quer. O Gabriel Magalhães vai jogar, né? Você tem uma contusão, foi já desconvocado, outro zagueiro vai aparecer. O Marquinhos saiu de treino ontem também, já meio que com a fadiga muscular. Rapaz, será que vai conseguir jogar nessa semana? Bom, só sei que a nossa defesa vai ter um grande jogador para enfrentar esse jogador. Chama-se Kylian Mbappé. 100% recuperado e muito provavelmente estará como titular no jogo contra o Brasil na próxima quinta-feira, tá certo? Jogo esse que é muito importante, né? O Brasil há muitos anos que não enfrenta aí um time europeu, vai enfrentar agora. 2, por sinal. França, quinta-feira, e na próxima terça-feira, a equipe da Croácia de Modric. Jovem Modric, 40 anos nas costas, mas joga pra caramba, vou te dizer, viu? Bom, ontem o Suaza estreou e quem estreia hoje é o CRB na Copa do Nordeste. Mas antes, a gente queria comentar um pouquinho sobre o sorteio, né, da Copa do Brasil, porque o CRB já sabe quem vai enfrentar na próxima fase. O adversário, o Suaza, será o Fortaleza em 2 jogos, viu? 2 jogos decisivos. A primeira partida vai ser lá no Castelão, no Ceará, e o jogo de volta está marcado aqui para o Rei Pelé em Maceió. Esse confronto promete muito equilíbrio, viu? Tem um histórico bastante disputado entre as equipes, tá certo? Então, as duas equipes hoje estão na Série B, o Fortaleza foi para a Série A, jogou Libertadores, chegou até ir para a final da Sul-Americana, mas depois de uma temporada pífia do ano passado, voltou à Série B e vai enfrentar esse clássico nordestino, vamos dizer assim, né? O último jogo entre os dois, por sinal, quem venceu foi o CRB, 1-0, o gol do Anselmo Ramon. E a esperança que os torcedores do Galo estão é que eles consigam essa vitória e consigam passar de fase. Poderia ser melhor, né? O confronto com um time um pouquinho mais fácil, mais acessível, mas vai ser uma grande partida. Não tem favorito nesse jogo e a gente, claro, torce para que o time alagoano se classifique para a próxima fase. Quinta-feira também vai ter a estreia do novo uniforme do CRB. Assim que a gente tem imagens, vídeos e algumas coisas, a gente mostra aqui para vocês também em primeiríssima mão, tá certo? E tem Galo em campo, o CRB vai estrear contra o Itabaiana fora de casa, lá em Itabaiana, em Sergipe. O jogo será às 7h30 da noite, pela primeira rodada da Copa do Nordeste, tá certo? Então tá aí. Esse foi o nosso bloquinho de esportes, quando vocês aguardam o programa Cidade em Foco, que começa daqui a pouquinho, viu? Conta um minutinho que o programa está no ar, então segue na nossa programação. Uma ótima quarta-feira para todo mundo. O JC já está pronto ali, preparado, e já querendo dar muita informação para vocês. Mas, mais uma vez, vou pedir para você, viu, JC? E feliz aniversário para minha cunhada. Hoje é aniversário dela. Hoje é aniversário da Dona Maíra de Farmácia Leodoro. Um abraço para você. Muitos anos de vida. E o JC também vai cumprimentar o feliz aniversário, tá bom? Um grande e forte abraço para todo mundo. Bom dia, JC! A Gazeta das Motos. Se quiser revisar sua moto ou trocar peças, venha conferir na Gazeta das Motos. Aqui trabalhamos com peças, produtos e serviços de qualidade. Temos peças originais e similares para a sua moto. Venha fazer seu orçamento. Aceitamos todos os cartões de créditos. Ficamos em frente do antigo Luizinho. Com fone 3271-4119. E ainda 99960-2191 ou 99951-4955. A Gazeta das Motos. Aqui é o lugar certo para a sua moto. Qualidade, tecnologia, mão de obra especializada, tudo que seu veículo precisa você vai encontrar na SM Óleo Peças e Serviços, com os melhores profissionais do mercado trazendo a melhor solução para seu veículo, com rapidez e com preço justo. Temos tudo o que você precisa em nossa loja. Venha conferir. Estamos situados na Avenida do Antigo Casarão, no Hélio Jatobá 2, ao lado do CRAS, em São Miguel dos Campos. SM Óleo Peças e Serviços. Liquida Óticas Diniz. 30, 50, 70 ou até 90% de desconto em armações e óculos de sol. Bateu o olho? Levou! Esse não perde essa. Liquida Óticas Diniz, pra ver você feliz.
Natan Peças e Acessórios, tudo o que seu carro precisa para manter seu carro funcionando em perfeitas condições. Temos peças de qualidade para todas as marcas e modelos de carro. E agora com um novo endereço, localizado na Rua da Ponte, ao lado do Ponto das Mães de Maceió. Fones 99152-8781 ou 99983-3427. Faça-nos uma visita em nossa loja. Organização Natan. Atenção, moradores da região! A JuniorNet está com uma super promoção para a sua cidade. JuniorNet. Tenha a melhor internet 100% fibra ótica. Mais agilidade para você navegar na internet. Assine o plano de R$ 69,99 e ganhe 100 megas grátis. Garanta agora mesmo a internet 100% fibra ótica. Ligue ou chame no WhatsApp 99105-1226 e tenha a mais veloz da região. Aposentado ou pensionista, nós temos uma oportunidade especial para você. Faça um empréstimo consignado com as melhores taxas do mercado. É simples, rápido e sem burocracia. Com o nosso empréstimo consignado, você conquista mais tranquilidade financeira. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, consulte as nossas condições e solicite já o seu. Funerária São Luís Plasvida. Você pensa em conforto, atenção, assistência personalizada 24 horas e profissionais qualificados? Isso tudo e mais a tranquilidade que você e sua família precisam neste momento tão difícil. Estou aqui na Funerária São Luís Plasvida. Faça já seu plano Plasvida e tenha certeza da melhor assistência familiar. Nossa sede está situada na Rua Bernardo Lopes, número 359, no centro, aqui mesmo em São Miguel dos Campos. Central de atendimento 99167-6341 ou 998-21-1222. Nos acompanhe nas redes sociais. Nosso Instagram, @Plasvida. Funerária São Luís Plasvida. O plano para a sua família. Aqui realizamos verdadeiras homenagens pós-vida. Descubra o novo visual da Lanchonete Sila. Surpreenda seu paladar com nossos deliciosos lanches, doces e confeitaria. Bolos, tortas, lasanhas, macarronadas, sanduíches e salgados prontos para satisfazer todos os gostos. Entre em contato pelos telefones ou WhatsApp 99159-2277 e 99188-5024. A Lanchonete Sila está esperando por você. Depósito Altas Horas. Aqui você encontra várias opções de uísque, refrigerantes, cervejas, água, gás, carvão, gelo, petiscos e muito mais. Estamos no Hélio Jatobá, quadra Y, número 34, ao lado do posto SM. Disque entrega 829-9135-7163. Entregamos das 8 às 23 horas. Funcionamos 24 horas de terça a domingo. Falando em bebidas e muita variedade. Depósito Altas Horas, melhor preço da cidade. Está no ar. Cidade em Foco. A partir de agora você vai ficar informado com as notícias de São Miguel dos Campos, de Alagoas, do Brasil e do mundo. Cidade em Foco. Compromisso com você. JC. Bom dia, muito bom dia! Está no ar Cidade em Foco, trazendo informações, lhe atualizando com os acontecimentos mais recentes da nossa cidade, do nosso estado de Alagoas, do Brasil e também do mundo. Hoje, 25 de março de 2026, hoje é o dia da Constituição, né? Carta Magna da nossa nação, né? Carta Magna que rege, que deveria, né? Reger a nossa nação, mas que, infelizmente, a gente tem aí pessoas, né? Que estão escrevendo as suas próprias constituições. Não dá para a gente passar, né? Infelizmente, desse momento da crítica, né, em relação a isso. Por quê? Porque a Constituição diz uma coisa e nós temos aí indivíduos fazendo outras, né? Passando por cima da Constituição, infelizmente. Hoje também é o Dia Nacional do Oficial de Justiça. Muito bom dia
aos nossos oficiais de justiça. Quero aproveitar aqui, parabenizar nosso amigo Adriano, né, que sempre está com a gente aqui todos os dias. Muito bom dia em nome do Adriano a todos os oficiais de justiça do estado de Alagoas, da nossa cidade, a todos, né, que tem esse trabalho árduo, não é um trabalho fácil não, viu, gente? É um trabalho, inclusive, perigoso, né? Perigoso, precisa ter muito cuidado. O oficial de justiça precisa se cuidar, né? Às vezes vai fazer uma notificação, já aconteceram, né? Casos do oficial de justiça aí notificar alguém, né? E ser recebido com agressividade, ser recebido, né, com hostilidade. Já aconteceu até de oficial de justiça acabar sendo ferido, né? Ferido a tiros, ferido, agredido, enfim. É uma função árdua, não é fácil não, né? Mas alguém precisa fazer e nós temos os nossos oficiais de justiça fazendo esse trabalho. Muito bom dia a todos os oficiais de justiça, em especial hoje aos daqui, aos da nossa cidade. 25 de março de 2026, a gente vai para a telona para parabenizar os aniversariantes do dia. Muito bom dia a todos os aniversariantes, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muita saúde, muita paz, muita realização, muito sucesso para a sua vida. Que Deus esteja com você em todos os momentos. Que Deus lhe conceda, né, a realização de todos os seus sonhos, é o que nós te desejamos. Independente de você aparecer aqui na tela, mas nós queremos te desejar tudo de melhor. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos lá? Para a telona com os aniversariantes do dia, começando aí com o nosso amigo Luiz Carlos. Muito bom dia. Luiz Carlos tem um blog, né? Um blog, né, produção? Bruno? É um blog, né? Podcast. Sobre esporte, não é isso? Acho que é, né? Um blog sobre esporte, né? Podcast. Um podcast, desculpa, podcast sobre esporte, né? Aqui em São Miguel dos Campos. É um cara bem ligado no esporte aqui da nossa cidade, né? Conhece, inclusive, bastante de esporte. Bom dia, Luiz Carlos. Um feliz aniversário para você. Vamos lá? Na sequência, também de idade nova, nesta quarta-feira, o Vinícius Gomes. Bom dia para o Vinícius. Muitos e muitos anos de vida. Bom dia também, nesta quarta, para o nosso amigo grande cameraman, produtor, diretor. Hoje o Cris é uma figura, né, conhecido, inclusive, internacionalmente, né? Cris Silva, que saiu aqui, viu? Aqui da nossa cidade, que saiu aqui de São Miguel dos Campos, né? E galgou, graças a Deus, galgou sucesso hoje, bastante conhecido, né? Fora do estado de Alagoas, em outros países, né? Hoje o Cris percorre aí países da Europa, Estados Unidos, países aqui da América do Sul, aí trabalhando, né, com a área de imagem, com a área de vídeo, né? Videoproduções, grandes videoproduções, com figuras conhecidas nacionalmente, né? Artistas da Globo, artistas aí de grandes marcas, né? Um abraço, Cris. Deus te abençoe. Muitos e muitos anos de vida para você também. Ainda temos sim, doutora Mailda Liodório, que faz aniversário hoje. Bom dia, Mailda. Um feliz aniversário para você. Muitos e muitos anos de vida, saúde, paz e sucesso. É o que nós desejamos para a vida da Mailda. Na sequência, ainda temos, né? Mailde, não? tá? Mailde. Mailde, rapaz. Toda vez eu chamo Mailda. Mailde. Desculpa, Mailde. Mailde. Tá valendo ainda? Tá assim. Mailde. Feliz aniversário para Mailde. Muitos anos de vida. Corrigindo, né? Nunca acerto o nome da Mailda. É sempre Mailda. Não sai Mailde. Mas tá valendo a intenção. 7h37. A gente vai trazer a previsão do tempo para esta quarta-feira. Você que está aí se programando, né? É o seu dia de lazer, é o seu dia de trabalho, vai fazer algum serviço em casa, vai sair, vai viajar, vai ficar em casa, quer saber a previsão do tempo? Aqui no Cidade em Foco você começa o dia também atualizado com essa informação. Vamos lá para a telona, começando com a capital alagoana, começando com Maceió. Neste instante, a nossa capital, o tempo na nossa capital é de 26 graus. Agora, 27 graus atualizado, sensação térmica 31 graus. Sol o dia todo, muitas nuvens e pancadas de chuva de manhã e à noite. Temperatura máxima prevista 31, mínima 24 graus. E a gente volta então para São Miguel dos Campos, né? Agora, aqui em São Miguel, a temperatura é de 28 graus, a sensação térmica é de 32. Nós não temos previsão, né, de chuva, né?
possivelmente pancadas de chuva que ainda não chegaram. Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 31, mínima de 24 graus. Nós estamos com um aviso do IMET, né, que está valendo desde a segunda-feira para toda essa região litoral, região agreste do estado, com possibilidade de pancadas de chuva. Mas ainda não chegou, né? Ainda não chegou. De São Miguel, a gente parte para a Boca da Mata. 27 graus neste momento, sensação de 30 graus. Nós temos aí previsão de sol com muitas nuvens, pancada de chuva à tarde e à noite, né? É uma previsão, tá certo? Pode acontecer e pode não acontecer. Como eu tenho comentado para vocês nesses últimos dias, infelizmente, essa pancada de chuva, essa chuva que a gente está esperando, ela não chegou ainda, né? Máxima de 31 para Boca da Mata, com mínima de 23 graus. De Boca da Mata para Barra de São Miguel. Neste momento, na Barra de São Miguel, 22 graus, sensação de 32. Ontem nós tínhamos previsão de pancada, era o único lugar na região, né, onde nós tínhamos previsão de pancadas de chuva. Me parece que também não chegou por lá. Hoje, novamente, sol o dia todo, muitas nuvens e pancadas de chuva de manhã e à noite. Máxima de 31, mínima de 25 graus para Barra de São Miguel. Da Barra a gente vai para Campo Alegre, 27 graus neste momento, sensação térmica 30 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia, período de céu nublado, noite com muitas nuvens, máxima 32, mínima 23 graus. De Campo Alegre para a capital do Agreste, para Arapiraca, 26 graus. Agora a sensação é de 29. Nós estamos aí com previsão de sol com muitas nuvens durante o dia e período de céu nublado, noite com muitas nuvens, máxima 32, mínima 23 graus para a cidade de Arapiraca, maior cidade do interior de Alagoas. Estas são as primeiras informações do dia. Você começa aqui atualizado, começa aqui muito bem informado. Já sabe a previsão do tempo, as comemorações, já trouxemos aí os nossos amigos que fazem idade nova neste dia, né? Estas são as primeiras informações para que você comece o dia sempre atualizado aqui no seu canal ATV da Gente. E este é o programa Cidade em Foco. Você já teve no início da nossa programação o Doutor Ajuda, né? Trazendo aí as informações da área de saúde. Na sequência, Bruno Monteiro com o esporte, trazendo informações do esporte para você. E agora a gente segue, né, trazendo as informações, um balanço dos acontecimentos nas últimas 24 horas, lhe atualizando com as principais informações aqui da cidade, aqui de São Miguel dos Campos, que é a nossa cidade sede, as cidades da nossa região, as cidades de Alagoas, do Brasil e do mundo. As principais notícias você vê aqui na sua TV, no seu canal ATV da Gente. Está no ar Cidade em Foco. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. E não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Está no ar, programa Cidade em Foco. JC. 7h42. Você está ao vivo no canal ATV da Gente com as informações, com as principais informações, com as informações mais recentes da nossa cidade de Alagoas, do Brasil e do mundo. E a gente vai começar hoje falando aqui, trazendo uma notícia, né? Um alerta, é uma notícia que ao mesmo tempo é um alerta a você que tem pessoas passando por problemas em casa, né? Aquela pessoa isolada, aquela pessoa que você não consegue, não tem mais aproximação, ela não está mais convivendo com a família, né? Se tranca, se isola, não conversa, enfim.
É um problema hoje de saúde, né, muito sério, que muitas pessoas têm enfrentado. E nós precisamos ficar atentos, precisamos ficar alertas a isso, porque em muitas das vezes não há tempo, né, para que seja tomada uma decisão rápida, para que seja tomada uma atitude que possa salvar a vida dessa pessoa. A gente vai falar agora sobre isso e eu quero que você fique muito atento, tá certo? Porque é um alerta, é um chamado, né? Mulher procura PRF em busca de ajuda e recebe acolhimento da equipe aqui em São Miguel dos Campos. Olha, a história, esse caso, né, que a gente pode chamar de uma história como exemplo, né, a ser seguido, primeiro, pelo trabalho da polícia e por esta questão da gente ficar atento às pessoas do nosso convívio. Às vezes não é dentro de casa, às vezes é no trabalho, né? Você está percebendo que a pessoa está se isolando, está percebendo que a pessoa não se comunica mais, né? Os traços, né, desse sentimento que leva muita gente, infelizmente, às vezes a uma tragédia. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, acolheu, agora no último final de semana, foi no sábado, isso dia 21, uma mulher que se abrigou na unidade operacional da PRF, que fica aqui no loteamento Rui Palmeira, na parte alta da nossa cidade. Por volta de meio-dia, 12 horas, ela chegou até o posto da PRF. Ficou por ali, rodeando, né? E acabou parando ali, né? Ficando por ali. O pessoal da polícia, os policiais rodoviários acharam que ela estava esperando transporte, né? Às vezes por segurança, não quer tem um ponto ali próximo, né? Mas às vezes a mulher com medo, a pessoa com medo, né, fica ali próximo da PRF ou até mesmo no posto da Polícia Rodoviária Federal. E o pessoal já acostumado com essa movimentação, sem problema algum, né, ela ficou ali. Só que de repente ela começou a chorar, mas chorar muito. Chorar, né, copiosamente. Aquele choro de desespero, o choro do desespero, né, que a gente às vezes não entende o que está acontecendo. É a chamada depressão, né? E começou a caminhar em direção à pista. Os policiais perceberam a atitude dela e rapidamente, agiram muito rápido, né? Correram e ela pediu um abraço. Estava desesperada. É um momento difícil, né? Essa doença que tem assolado o mundo, né? Dizem os especialistas que é uma das piores, né? Que é uma doença mental, não é uma doença física. Ela atinge o físico, mas é uma doença que atinge principalmente a mente. E quando a mente está prejudicada, né? O resto do corpo não consegue trabalhar corretamente, né? A mente é que controla tudo. Como se fosse não, é o nosso computador, né? O computador humano que está controlando ali. Graças a Deus, tinha gente, né, ali, tinham policiais lá, eles ampararam ela, chorando bastante, pediu um abraço. Os policiais, né, acolheram esta mulher, acionaram o serviço, né, de socorro, pediram ajuda e uma equipe do SAMU foi até o local, fizeram, né, os levantamentos preliminares ali da situação dela, né, aferição de pressão, aferição de batimento cardíaco, aquele trabalho, né, que o SAMU faz em todas as situações. Foi feito aquele primeiro momento, o trabalho básico necessário, né? Em seguida ela foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento, para a UPA aqui de São Miguel dos Campos, para receber uma atenção especializada, né, da unidade de pronto atendimento, da equipe médica da unidade de pronto atendimento. Fica aqui, gente, mais um exemplo, né? A mulher poderia ter cometido uma loucura, um momento, né, de desequilíbrio ali, a pessoa não consegue, não está bem, né? Não está bem. Poderia ter feito alguma coisa ali, ter acontecido alguma coisa, uma tragédia, né? Mas graças a Deus, os policiais, a atenção, né, que eles estavam, perceberam rapidamente a situação dela e acolheram. Isso já num momento, praticamente um momento final, né? Ali poderia ter acontecido. Em casa, mais uma vez, né? Você está percebendo pessoa chorando, se isolando, né? Não conversa mais, que esse é um dos principais sinais, né? A pessoa começa a se isolar. E aí, olha, não importa
se é adolescente, se é jovem, se é idoso, certo? Adulto, idoso, enfim, procure dar ajuda, tá certo? Se você tá sentindo isso, procure ajuda. Nós temos, vários locais onde você pode ser acolhido, onde você pode receber ajuda, tá certo? Isso é um quadro que ele vai se agravando. Isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Vai acontecendo aos poucos, A depressão, essa doença chamada doença do século, ela vai acontecendo gradativamente, mas nós temos traços aí que chamam a atenção, que deixa a gente saber, permitir ali a oportunidade de ajudar essa pessoa no trabalho, em casa, na escola. Você que tem um amigo, percebeu, Às vezes é uma pessoa que está sempre brincando, está sempre rindo, está envolvido, mesmo que não seja, assim, rindo, brincando, mas está envolvido sempre com os amigos e de repente começou a se isolar. Tente ajudar, tá certo? E você que está passando por isso, procure ajuda, Não espere que a coisa chegue a uma situação pior, Graças a Deus, a PRF, os agentes da Polícia Rodoviária Federal estavam de pronto ali e prestaram o socorro no momento exato. 7h49. Homem é preso após ser esfaqueado pela ex-mulher em Rio Largo. Você não entendeu, Pois é. Se você não lê a matéria, se você não acompanhar o programa, você também não entende, É um caso que chega a ser inusitado. Registrado pelo 8º Batalhão de Polícia Militar durante o final de semana, lá no conjunto Mata do Rolo, em Rio Largo. Ô lugarzinho para ter problema, viu? Ô lugarzinho para dar trabalho à polícia. E uma situação que a polícia foi acionada, tomou um rumo inesperado. O 8º Batalhão recebeu informações de uma tentativa de homicídio. Uma mulher atentou contra a vida do ex-companheiro dela. Ela utilizou uma faca peixeira, e agrediu o homem a golpes de faca. Ele pediu socorro, foi amparado pelos vizinhos, foi amparado pelas pessoas da rua onde moravam, E foi o tempo em que a polícia chegou junto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Guarnição Rio Largo 2 do 8º Batalhão, acionada, compareceu ao local, conversou com a vítima, as informações, como foi que isso aconteceu, as circunstâncias, que isso aconteceu, porque a mulher lhe agrediu, Aquele levantamento que a polícia faz em toda e qualquer situação. Rua Santa Maria, lá no bairro Mata do Rolo, parte alta de Rio Largo. Enquanto os policiais faziam os levantamentos, também fizeram um levantamento da vida pregressa do indivíduo, Nome, CPF, nascimento, enfim, saber a origem dele, E, logicamente, saber se esse camarada já teve algum problema antes. Durante este levantamento, os policiais descobriram que esse indivíduo possuía um mandado de prisão contra ele. Protocolo padrão, da polícia durante qualquer situação. Vítima, autor, e a gente vai trazer um outro caso daqui a pouquinho, o caso aqui de São Miguel, que também a polícia acabou descobrindo, que o cara estava sendo procurado por homicídio e foram então tomados de surpresa por conta da situação da pessoa que naquele momento seria a vítima. Estava com mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário de Alagoas. Ele foi socorrido, estava ferido, você está vendo aí a viatura, do 8º Batalhão e à frente a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, lá de Rio Largo, daquela região. Ele foi levado para o Hospital Ibigato Falcão e após receber o atendimento, foi procedimento médico necessário, Se fosse preciso, seria encaminhado para o HGE, mas não foi preciso, recebeu o atendimento e em seguida foi custodiado, encaminhado sob custódia para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde ficou detido, onde ficou preso e o mandado de prisão cumprido pela Polícia Militar. Hoje, o banco de dados da polícia
tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, que são os mesmos, né? Eles trocam informações e centralizam ali num banco de dados todas essas informações, facilita demais o trabalho da polícia, né? Às vezes é um indivíduo que você não faz ideia. O cara chegou, apareceu, é um trabalhador, tá ali, né? Parecendo uma pessoa de bem, veio de outro estado, veio de outra cidade, e de repente se descobre que trata-se de um criminoso. A polícia estava procurando, né? A gente falou algum tempo atrás aqui, alguns dias atrás, situação daquele indivíduo aqui de Alagoas, né, que cometeu vários crimes aqui em Alagoas, estava trabalhando como um homem de bem lá em São Paulo, né, como se fosse uma pessoa de bem. Mas a ficha continuava, né? E os policiais rastrearam e conseguiram chegar até ele e o mandado de prisão foi cumprido. Mais ou menos o que aconteceu neste caso aqui, né? Só que aqui de uma forma inusitada, né? O camarada é esfaqueado, precisa de socorro, a polícia vai para dar o suporte, né? Dá ali a parceria Polícia Militar e SAMU e de repente descobre que a vítima, na verdade, é também um criminoso, infelizmente. Não é isso? São 7h54, você está no canal ATV da Gente. Este é o programa Cidade em Foco, transmitido diariamente de segunda a sexta-feira aqui no seu canal. Fique com a gente, não esqueça de deixar aqui a sua curtida, né, no nosso sinalzinho de joinha e também assine o canal, ok? Aqui o sininho, clica no sininho, marca todas que você vai receber o aviso das nossas transmissões. 7h54, Procon Alagoas já notificou mais de 150 postos de combustíveis. Incrível, né? A quantidade de postos que já foram notificados agora depois dessa leva do aumento de combustíveis. Está errado? Não sei. Não dá para a gente saber mais, né? O governo diz uma coisa, o sindicato dos postos diz outra, o dono do posto diz outra, o consumidor diz outra. A verdade é uma só, a gente está vendo, né? Não precisa nem se alongar muito para ver a realidade do que está acontecendo. Se o aumento é abusivo, o governo precisa fiscalizar. Agora, que não dá para dizer que não teve aumento, isso não é verdade. Isso aí é uma inverdade. Vocês lembram, semana antepassada, o governo, né, disparou, ficou aí, né, nos calcanhares, né, com a questão do aumento do combustível, que não era para ter aumento, porque não houve aumento, porque não houve. E no outro dia, até foi no mesmo dia, nem lembro agora, mas acho que foi no outro dia, né? Aí veio a correção feita pelo próprio órgão de governo falando sobre o aumento do petróleo. Então não dá, né? Não dá para você dizer uma coisa hoje e amanhã desdizer o que você não sabe nem o que é que está dizendo, na verdade, né? Aí uma coisa, todo mundo, viu? Em todo mundo o reflexo, né, do aumento do petróleo chegou. Aqui no Brasil seria diferente? Não. Só que a gente hoje está numa bolha, né? Estamos vivendo numa bolha. Eu comentei aqui para vocês. Vamos ter outro aumento, né? Agora dia 1º de abril. Pode preparar o bolso de novo, viu? Aqui no estado de Alagoas, a gente fala já sobre o assunto, mas nós estávamos tendo os aumentos disfarçados, né? Aqueles aumentos disfarçados que você não percebe. Que você não percebe porque ele não é anunciado oficialmente, né? Ele já existe, mas não é anunciado oficialmente. Aí, de repente, quando você chega, você vê só a diferença de preço. O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor, Procon Alagoas, segue intensificando a operação de fiscalização em postos de combustíveis do estado, com foco na apuração de possíveis aumentos injustificados no preço da gasolina, principalmente. A ação, iniciada no último dia 19, conta com o aval do Ministério da Justiça e integra uma mobilização nacional que reúne PROCONs de todos os estados do Brasil. O governo federal pediu, né, agora eu acho que na segunda-feira, que os estados contivessem o aumento do ICMS. Mas, pelo menos que a gente saiba, nenhum aceitou. Nenhum estado. Mas você sabe por que é que não está aceitando? É porque não tem dinheiro, gente. Não tem dinheiro. O cara precisa arrecadar. Ou arrecada ou a máquina para de funcionar.
E quem tem que pagar essa conta somos nós, como sempre, porque não tem de onde tirar o dinheiro. Não tem de onde tirar, tem que tirar de algum lugar, do bolso do consumidor. O aumento, tem aumento abusivo? Tem, a gente sabe que tem um aumento abusivo, mas o aumento existe. O aumento existe, né? Falei ontem aqui para vocês da situação da gasolina. Gasolina, 4,35, 4,40, 4,55, em Maceió 4,85, né? Aqui a gente tem uma gasolina mais barata. Aí, de repente, a gasolina vai para 6,40, 6,55, 6,75. Né? E aí? E aí? Você está vendo aí algumas imagens, né? Do PROCON aqui do estado de Alagoas, trabalho de fiscalização, e você viu aí as placas, né? Gasolina de R$ 7,45, gasolina já de R$ 8,00, já tem gasolina de R$ 8,00, viu? Fiquei sabendo ontem que já tem gasolina de R$ 8,00 aqui no interior do estado, então a gente está caminhando aí, infelizmente, a gente não fala isso comemorando de jeito nenhum, né? A gente fala isso, infelizmente, com tristeza, porque vai doer no bolso de todo mundo. De acordo com o PROCON, até o momento já foram emitidas mais de 150 notificações em estabelecimentos. Isso, cerca de 25% resultaram em autos de infração, principalmente nos casos em que os responsáveis não apresentaram respostas às solicitações do órgão de fiscalização, né? No prazo estabelecido. Mas você percebe, vamos colocar aí, de 150, que foram mais, né? 25%. Vai dar o quê? Aproximadamente aí 25, 30 e poucos postos, né, de combustíveis, aproximadamente, né? 35, 40 postos de combustível. Então, de 150, um terço, talvez menos um pouco, né? Repito, tem o aumento abusivo? Tem gente que está se aproveitando, mas o aumento existe. Não adianta a gente pensar que não, porque o aumento existe. Sem guerra, o aumento já existe. Nós temos inflação, inclusive, por menor que seja, mas tem, né? E sem fazer muito esforço, você vai para o supermercado e sabe do que eu estou falando. Quem faz a compra, quem vai para a feira, sabe do que eu estou falando. A equipe do PROCON, a equipe de fiscalização do PROCON, passou por vários municípios, incluindo a capital, incluindo Maceió, os municípios de Viçosa, União dos Palmares, São José da Laje, entre outros, totalizando 27 cidades alagoanas até o momento, né? O trabalho continua, esse trabalho vai se estender, eu acredito que por todo o estado de Alagoas, como deve ser, né? Deve acontecer em todo o estado de Alagoas, nas principais cidades, incluindo a nossa cidade, que é hoje uma cidade grande, né? Está à margem de uma BR, tem vários postos. Hoje a gente tem o que aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 postos de combustíveis, né? Acho que é 7 postos de combustíveis hoje em São Miguel dos Campos, 8 postos. Me fugiu a memória aqui, são 8 postos, né? De combustíveis aqui na cidade. Então precisa também de uma fiscalização para que a gente veja aí se os preços estão alinhados. Nós temos em São Miguel um dos combustíveis mais baratos do estado de Alagoas, viu? Apesar de que está doendo no bolso, né? Mas é um dos mais baratos, porque em Maceió está bem mais caro. Quando você parte aqui para o interior, principalmente para o sertão, o preço também está bastante alto e por aí vai, né? Infelizmente. E a tendência, segundo os especialistas, é que o valor da gasolina deve subir mais um pouco aí. E a gente vai ter que amargar com isso. Talvez mais um bom tempo aí para frente, viu? Não sabemos até quando, né? A desculpa da guerra está sendo aí dada, né? Para justificar esse aumento, mas o aumento, ele existe. 8h02. Copes Caatinga apreende mais de 800 mil em drogas na cidade de Arapiraca. Aqui a pancada foi pesada, né? A pancada no tráfico de drogas foi pesada na manhã da última segunda-feira. Uma troca de informações entre a polícia do estado de Pernambuco, BOP lá do estado de Pernambuco, e a polícia alagoana resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas pela equipe da Copes Caatinga, né? Companhia
de Operações do Sertão Alagoana Caatinga, né? Que faz um trabalho aí extraordinário no combate ao crime na região aí de Arapiraca para dentro, né? Houve uma prisão lá em Pernambuco de um indivíduo já envolvido com algumas situações e, ao ser preso, ele acabou delatando outros envolvidos nesta quadrilha e disse aos policiais que havia transportado aqui para o estado de Alagoas uma grande quantidade de entorpecentes que foi entregue na cidade de Arapiraca. Para ganhar tempo, né? Porque esse material poderia ter sido distribuído, poderia ter sido retirado, né, desse local aí, os policiais lá de Pernambuco entraram em contato com a polícia aqui do estado de Alagoas e equipes foram imediatamente designadas até o endereço, uma chácara localizada lá na região de Arapiraca, onde foi encontrada essa grande quantidade de entorpecentes que deve passar, né, deve passar muito mais de 800 mil reais, segundo a informação dos próprios policiais, né? Essa droga aí ela deve chegar na casa de R$1 milhão. Se fala hoje, no meio policial, que 1 quilo de maconha está custando em torno de R$1.000, né? Se você for considerar, aí já dá 600 mil, mais de 600 mil, só de maconha. Aí vem também uma quantidade aí de cocaína, uma quantidade considerável de cocaína. Segundo também a polícia, a cocaína está em um preço aí em torno de 50 mil quilos. 50 mil quilos, nós temos aí 43 quilos, né? Então, já vai realmente ultrapassar o valor de R$1 milhão. É uma droga que veio, talvez, a maconha da fonte, né? Região de Pernambuco. A cocaína não, já é uma droga que vem geralmente de outro país, né? Quando tudo não vem da fronteira, né? Mas uma pancada muito grande no tráfico de drogas, 607,5 quilos de maconha, mais 43 quilos e 800 gramas de cocaína. Rapidamente a COPS foi até essa chácara e lá localizou o material, conseguiu apreender essa grande quantidade de drogas. Eles não informaram se houve prisões, né? A casa foi invadida e dentro da casa encontrada, volta aqui por favor, produção, essa foto aqui para a gente mostrar, né? Uma casa, uma chácara, uma casa, né? E dá para a gente perceber que é uma casa relativamente boa, né? Espaçosa pelo o tamanho aí, possivelmente da sala, né? E a quantidade de drogas que estava condicionada possivelmente para ser distribuída, né? Na região de Arapiraca, aqui para São Miguel dos Campos, que a gente não sabe, né? Mas pode vir aqui para São Miguel, pode ir para outras cidades do estado e para outros estados também, justamente pela quantidade enorme do entorpecente. O trabalho da polícia agora é tentar descobrir a origem dessa droga, de onde a droga veio, quem são os responsáveis por mandar, quem são os receptadores, para onde essa droga seria destinada, né? Para onde ela seria levada e dinheiro, valores. Como foi que essa droga foi comprada? Ela foi trocada, porque acontece muito isso, né? Eles trocam por armas, trocam por carro roubado, trocam por outro tipo de droga, né? Faz um intercâmbio de drogas, trocam por pessoas, viu? Trocam por condição de vida, né? O elemento, o traficante, né? Responsável por tirar a vida de alguém para receber isso em drogas, e por aí vai. É um mundo miserável, é um mundo desgraçado. Não tem futuro. Não tem futuro. Graças a Deus, imagine quantas vidas serão salvas com essa droga fora de circulação. Quantas vidas serão salvas? Quantas famílias vão ter sossego, né? Sem ter gente consumindo entorpecente dentro de casa, sem ter droga circulando na porta das escolas. Infelizmente, viu, gente? É uma realidade, né, que a gente está vivendo. Parabéns ao trabalho da COPS, parabéns ao trabalho da Polícia Militar do Estado de Alagoas. A pancada grande, enorme no tráfico de drogas, que vai dar aí algum tempo de sossego, né? A investigação continua, o trabalho da polícia continua. 8h07, nós vamos ao primeiro bloco comercial de hoje, bem rapidinho, e a gente volta já já, trazendo mais informações
Vamos trazer uma informação muito importante hoje aos nossos empresários, né? Você que é empresário, que tem MEI, a você que tem empresa normal, né? A gente vai trazer aqui uma informação bastante importante para você, certo? É rapidinho o nosso bloco comercial. Volta já já. Gazeta das Motos. Precisa revisar sua moto, trocar peças? Venha conferir a Gazeta das Motos. Aqui trabalhamos com peças, produtos e serviços de qualidade. Temos peças originais e similares para a sua moto. Venha fazer seu orçamento. Aceitamos todos os cartões de crédito. Ficamos em frente do antigo Luizinho. Com fone 3271-4119. E ainda 99960-2191 ou 99951-4955. A Gazeta das Motos. Aqui é o lugar certo para a sua moto. Qualidade, tecnologia, mão de obra especializada, tudo que seu veículo precisa você vai encontrar na SM Óleo Peças e Serviços, com os melhores profissionais do mercado trazendo a melhor solução para seu veículo, com rapidez e com preço justo. Temos tudo o que você precisa em nossa loja. Venha conferir. Estamos situados na Avenida do Antigo Casarão, no Hélio Jatobá 2, ao lado do CRAS, em São Miguel dos Campos. SM Óleo Peças e Serviços. O Festival de Lentes Óticas Diniz voltou! Compre um par de lentes e ganhe outro! Melhor que isso, só 2 disso, né? Aproveite a melhor tecnologia em lentes do mundo com todo o cuidado da Diniz. Festival de Lentes Óticas Diniz. Natan Peças e Acessórios, tudo o que seu carro precisa para manter seu carro funcionando em perfeitas condições. Temos peças de qualidade para todas as marcas e modelos de carro. E agora com um novo endereço, localizado na Rua da Ponte, ao lado do Ponto das Nações de Maceió. Fones 99152-8781 ou 99983-3427. Faça-nos uma visita em nossa loja. Organização Natan. Atenção, moradores da região! A JuniorNet está com uma super promoção para a sua cidade. JuniorNet. Tenha a melhor internet 100% fibra ótica. Mais agilidade para você navegar na internet. Assine o plano de R$ 69,99 e ganhe 100 megas grátis. Garanta agora mesmo a internet 100% fibra ótica. Ligue ou chame no WhatsApp 99105-1226 e tenha a mais veloz da região. Aposentado ou pensionista, nós temos uma oportunidade especial para você. Faça um empréstimo consignado com as melhores taxas do mercado. É simples, rápido e sem burocracia. Com o nosso empréstimo consignado, você conquista mais tranquilidade financeira. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, consulte as nossas condições e solicite já o seu. Funerária São Luís Plasvida. Você pensa em conforto, atenção, assistência personalizada 24 horas e profissionais qualificados? Isso tudo e mais a tranquilidade que você e sua família precisam neste momento tão difícil. Estou aqui na Funerária São Luís Plasvida. Faça já seu plano Plasvida e tenha certeza da melhor assistência familiar. Nossa sede está situada na Rua Bernardo Lopes, número 359, no centro, aqui mesmo em São Miguel dos Campos. Central de atendimento 99167-6341 ou 998-21-1222. Nos acompanhe nas redes sociais. Nosso Instagram, @Plasvida. Funerária São Luís Plasvida. O plano para a sua família. Aqui realizamos verdadeiras homenagens pós-vida. Descubra o novo visual da Lanchonete Sila. Surpreenda seu paladar com nossos deliciosos lanches, doces e confeitaria. Bolos, tortas, lasanhas, macarronadas, sanduíches e salgados prontos para satisfazer todos os gostos. Entre em contato pelos telefones ou WhatsApp 99159-2277 e 99188-5024. A Lanchonete Sila está esperando por você. Depósito Altas Horas. Aqui você encontra várias opções de uísque, refrigerantes, cervejas, água, gás, carvão, gelo, petiscos e muito mais. Estamos no Hélio Jatobá, quadra Y, número 34, ao lado do posto SM. Disque entrega 829-9135-7163. Entregamos das 8 às 23 horas. Funcionamos 24 horas de terça a domingo. Falando em bebidas e muita variedade. Depósito Altas Horas, melhor
preto da cidade. Está no ar. Programa Cidade em Foco. JC. 8h13 agora. Você está ao vivo no canal ATV da Gente com a transmissão do programa Cidade em Foco. A gente vai trazer agora uma notícia, né, que repercutiu internacionalmente. Vou fazer aqui um comentário rápido, até porque não poderia, né, deixar de comentar sobre esse assunto polêmico, né, um assunto de grande relevância para a nação. Alexandre de Moraes concede prisão domiciliar temporária a Bolsonaro. Depois de moer o homem, né, depois de deixar o homem numa situação extremamente delicada e complicada, situação de saúde hoje do ex-presidente, né, muito delicada, é muito complicada. E ontem, depois de pedir, né, à Procuradoria-Geral da República o parecer, o ministro Alexandre de Moraes concedeu ao ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, a prisão domiciliar temporária. Né? É uma coisa para ficar em casa tempo indeterminado, não. É uma prisão domiciliar temporária por 90 dias, viu? 90 dias. A situação do presidente Bolsonaro é muito complicada. Né? Para você ter uma ideia, ele saiu da UTI, ficou aí, eu acho que 3, 4 dias na UTI, não lembro exatamente, mas ficou um período agora, novamente, né, na UTI, depois de complicações, de novo, né, a mesma situação, e agora está no quarto, mas não tem previsão de receber alta médica. Ou seja, a situação é complicada. É isso? Moraes atendeu ao pedido feito pela defesa do ex-presidente após o parecer da PGR. Segundo os advogados, Bolsonaro não tem condições de voltar para a prisão devido aos agravamentos dos problemas de saúde. Que, na verdade, não são de agora, né? Desde a última vez que ele foi internado, passou um período também no hospital, né? A situação já estava muito complicada. Voltou para a prisão, a situação continuou ficando mais complicada ainda. A domiciliar passará a ser cumprida após Bolsonaro receber alta hospitalar. Está no Hospital DF, está lá em Brasília, né, onde as demais vezes ele também foi internado. Está se recuperando de um quadro de pneumonia bacteriana, que é uma coisa complicadíssima, inclusive. Conforme a decisão de Moraes, a domiciliar terá um prazo inicial de 90 dias. Após o prazo, a manutenção do benefício deverá ser reanalisada pelo ministro, que poderá solicitar nova perícia médica, né? É diferente de todos os outros casos que você já viu, né? Todos os outros casos que você já viu em relação à prisão domiciliar não foram nessas condições, pelo menos que a gente lembre, né? Quem recebeu o benefício da prisão domiciliar, ele está cumprindo ela em casa, salvo quem desobedeceu, né, as prerrogativas dadas pelo ministro, por outro ministro, pelo Moraes, ou por outro ministro, ou por qualquer outro, né, outra autoridade jurídica, no caso dos juízes. Moraes também determinou que Bolsonaro voltará a ser monitorado por tornozeleira eletrônica. Em novembro do ano passado, antes de ser condenado pela trama golpista, o ex-presidente foi preso após tentar violar o equipamento, né, a tornozeleira. Visivelmente, uma situação, né, de desequilíbrio. Estava fazendo uso de uma medicação e, na verdade, ele não tentou, né? Ele não tentou violar. Ele tentou abrir a tornozeleira. Violação seria ter cortado, né? Se o cara tinha a intenção de se livrar, isso aí é uma coisa clara, né, gente? Se o cara tinha a intenção de se livrar da tornozeleira, ele tinha cortado, né? Como vários já fizeram por aí. Não, ele tentou abrir. Teve estava fazendo uso de uma medicação, né, e surtou. Aquela medicação alterou e ele surtou, disse que teve a sensação, né, de que a tornozeleira tinha uma escuta, enfim. 70 anos de idade não é brincadeira não, né? A situação é complicada em todos os sentidos. A questão da idade, a questão da saúde, enfim. Pela decisão dada pelo ministro, agentes da Polícia Militar deverão fazer a segurança da casa de Bolsonaro para evitar fugas. Muito difícil, mas pode acontecer, né? Tudo nesse país é possível.
Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão na ação penal da trama golpista e cumpria a pena de 19º Batalhão da Polícia Militar no complexo penitenciário, né, da Papuda, conhecido popularmente como Papudinha. O ex-presidente Bolsonaro não poderá receber visitas durante o período inicial de 90 dias da domiciliar, exceto dos filhos, médicos e advogados, né? Aquilo que ele já recebia lá na prisão, lá na Papudinha. Bolsonaro também está proibido de usar celular e acessar redes sociais, inclusive por intermédio de terceiros, além de gravar vídeos para a internet. E lógico, isso aí está certíssimo, né? Se o camarada vai cumprir uma prisão, ele não vai. Lá na prisão não tem celular, porque vai ter em casa, né? Então as prerrogativas aí, inclusive, precisam ser seguidas, né? Precisam ser seguidas. Outra determinação do ministro, né, é a presença da polícia para evitar os acampamentos, né? Aquelas pessoas que são correligionários do ex-presidente, né, que costumam acompanhar ele, muitas das vezes já fizeram, né, acampamento ali na região do condomínio onde ele morava, em Brasília, né, na frente ou nos arredores, né? A polícia recebeu a determinação que vai fiscalizar aquela área para evitar que venha a acontecer esse tipo de situação. Esperamos, né, que ele tenha uma recuperação agora em casa, vai ter um acompanhamento melhor da própria esposa, né, que vai estar ali ao lado dele. A situação, né, da outra vez que ele foi internado, foi ao se levantar, caiu, né, bateu a cabeça, sofreu um traumatismo craniano leve, mas sofreu. E isso vai agravando, né, gente? A gente sabe, isso vai agravando a situação, né? Só tem, às vezes, um problema de saúde que é pequeno, vai ali sendo tratado. Mas se você não tiver os devidos cuidados, se você não tiver ali um acompanhamento, alguém para estar auxiliando no horário de medicação, né, à noite, acorda, enfim, né, o acompanhamento necessário. Acaba que o problema de saúde vai se agravando. Esperamos que o ex-presidente se recupere. Deu uma grande contribuição para o Brasil e marcou a história do nosso país. 8h20. Vamos retornar, vamos voltar aqui para São Miguel dos Campos. Ontem nós vamos apurar, né, melhor a situação daquele crime que aconteceu na noite agora da segunda-feira aqui no centro da nossa cidade. Nós falamos ontem, né, sobre um atentado contra uma mulher golpeada, né, com golpes de facão. O indivíduo autor do crime foi preso. Trabalho da polícia, mais uma vez, bem feito, em tempo recorde, né, que conseguiu prender este indivíduo. E aí surgiram as novidades, né, em relação a esse elemento. Homem que atacou mulher a golpes de facão em São Miguel dos Campos era procurado por homicídio. Olha como é importante a informação, a troca de informações, esse banco de dados que a polícia mantém hoje com informações de criminosos, né? A atuação rápida dos militares da 1ª Companhia Independente, aqui de São Miguel dos Campos, que resultaram na prisão do indivíduo de 32 anos de idade na noite da segunda-feira, também revelou uma nova informação em relação a este criminoso. Ele foi autuado, foi levado. Ontem eu conversei com o delegado Bruno Emílio, conversei com o delegado Roberto Batista em relação aos procedimentos, né? Ele foi ouvido e possivelmente está se esperando agora, tem que ouvir a vítima também, né? Para se fechar o inquérito policial. Mas ele deve ser autuado por feminicídio, tentativa de feminicídio e tentativa de estupro. Os 2 crimes que esse elemento deve responder. E aí, durante o procedimento na delegacia, ao fazer o levantamento, né, da vida pregressa desse indivíduo, a polícia descobriu que contra ele existe um mandado de prisão por crime de homicídio. No boletim da Polícia Militar, no boletim da 1ª Companhia Independente aqui de São Miguel dos Campos, repassado, né, para a imprensa, a polícia traz alguns detalhes em relação ao momento da prisão. Este elemento, ele disse aos policiais que a intenção dele era tirar a vida da mulher. Pela quantidade de golpes, pela forma como os golpes foram dados,
Não existe, né? Não existe nem uma possibilidade de você dizer que não. A vítima de 31 anos foi encontrada, como a gente falou ontem, ensanguentada, né? Com vários ferimentos, um ferimento grave no pescoço, que por muito pouco não atingiu a jugular. Ela foi socorrida pela equipe do SAMU, estava na equipe desse socorro Cícero e a Thaís, né? Eu até falei que ela tinha sido levada direto para o HGE, mas ela passou na UPA aqui de São Miguel dos Campos. A equipe médica da UPA fez uma avaliação, né? E aí foi decidido pela regulação e pela equipe da UPA, né, que ela deveria ser transferida para o Hospital Geral do Estado, para o HGE em Maceió. Está aqui na nossa tela a imagem, né, do autor do crime, preso em flagrante questão de minutos, após ele cometer, né, a tentativa de feminicídio contra essa mulher aqui no centro da nossa cidade. Ela contou que ele forçou a relação sexual e chegou a tirar a roupa dela. Inclusive, ela foi encontrada, né, despida, foi encontrada pelada, nua, né, completamente nua, porque ele forçou a relação sexual com ela. Ainda segundo as informações, eles estavam bebendo juntos e não foi confirmada a questão do entorpecente, né, chegaram a fazer uso, se ela confirmou, a polícia quando for ouvir vai ter mais essa informação, né? Se ela teve a intenção de, ou se eles estavam utilizando droga, né? Ou se tinham intenção de utilizar droga, enfim. Ele foi preso com o facão, estava com o facão na cintura, o facão ainda sujo do sangue da mulher que ele tentou tirar a vida. O caso segue agora para o trabalho, né, de fechamento do inquérito após a mulher ser ouvida, ela deve ser ouvida lá no Hospital Geral do Estado. A polícia vai fazer um trabalho aí para também saber, né, se esse elemento não já tem outras situações, né, mas a intenção dele foi de realmente tirar a vida da mulher aqui no centro da nossa cidade. Nós vamos continuar acompanhando, vamos saber, né, quando fechar o inquérito, se realmente entrou a questão da tentativa de feminicídio. Isso agrava, né, o crime, agrava o inquérito, né, para o elemento, para o autor do delito. A gente vai poder trazer mais informações em relação a isso. E olha, pessoal, esse crime que ele cometeu foi agora, viu? Foi agora, no dia 11 de março. Agora, dia 11, lá em Marechal Deodoro. Uma coisa bem recente, né? O cara já vem aí com a intenção de cometer outros delitos. Passou pela audiência de custódia também, ainda na terça-feira, né? E a justiça determinou que ele deve ficar preso e possivelmente, se já não foi, deve ser transferido nestes dias, ou hoje mesmo, se não foi ontem, hoje deve ser transferido para um presídio. A delegacia aqui de São Miguel não fica mais com presos, né? Os presos são transferidos logo para presídio ou do Agreste ou da capital alagoana. Vai continuar aí o trabalho agora da polícia na intenção de concluir o inquérito, a Polícia Civil, né? Concluir o inquérito policial e o esclarecimento encaminhado ao Ministério Público, à Justiça, para os procedimentos necessários. Esperamos que a vítima, né, se recupere logo, possa ser ouvida e possa trazer a versão dela, porque a versão dele já foi justamente dizendo que a intenção era de realmente tirar a vida da mulher. Essa ação da primeira companhia independente, ela contou com o apoio de uma equipe do CISP de Boca da Mata, aqui em São Miguel dos Campos, e também da Rádio Patrulha, RP Guarnição RP01. Né? A prisão foi feita pela força-tarefa da primeira companhia independente aqui de São Miguel dos Campos. 8h26. Deixa eu passar aí um pouquinho na sua cabeça mais uma vez, lembrar, né, a você que não esqueça de deixar o joinha, tá certo? Aqui na nossa transmissão. Não esqueça de assinar o canal. Você que está nos assistindo agora, já aproveita, clica no sininho e assina o canal. E não esqueça de deixar o joinha, né? Eu sempre estou dando uma olhada lá, ver se mudou alguma coisa no YouTube, né? Mas continua, às vezes, aparecendo aqui abaixo da tela, né? Você vê aqui uma parte preta, né? Com alguns textos, algumas observações, e não aparece o joinha nem aparece o sininho. Você clica nesse xizinho que deve estar aqui desse lado, né? Tem um X aqui, você clica nele, vai fechar essa partezinha preta para baixo
e você vai ver o joinha, o sinalzinho de positivo e vai ver também o sininho. Aí é só clicar, ok? Não tem erro. Muito fácil, você vai contribuir com o nosso trabalho. A gente agradece de coração a você. Muito obrigado a você que compartilha, né, nos grupos de WhatsApp a nossa transmissão, você que manda para o grupo da família, dos amigos, enfim, a você que passa lá para o Facebook, a você que passa para o Instagram, através do Instagram, também você pode compartilhar a nossa transmissão. Muito obrigado. 8h28. Apostador de Arapiraca acerta a quina da Mega Sena e fatura quase 60 mil reais. Arapiraca está, como diz o ditado, né, com o ganhador aberto. A gente falou aqui na segunda-feira que o sorteio do sábado teve 2 apostadores, né, de Arapiraca que levaram mais de 65 mil. Na quina também, 2 de Arapiraca. E ontem, no sorteio de ontem à noite, mais uma vez a sorte brilhou lá para Arapiraca e um apostador, né, do concurso 2.986 vai levar para casa outra bolada de quase 60 mil reais. Outro apostador de Arapiraca leva R$ 58.355,02. O bilhete sortudo foi uma aposta simples de 6 dezenas, registrada na lotérica Momento da Virada. O apostador arapiraquense faz parte de um seleto grupo de apenas 24 apostadores. Olha, o prêmio principal não saiu para ninguém e o da quina saiu para apenas 24 apostadores. Só 24 apostadores. As dezenas sorteadas, 21, 23, 28, ficou difícil, né? 21, 23, 28, 36, 57 e 58. Deu um pulo, né? Partiu para o 20, do 20 já partiu para o 40, do 30, né? Do 30 pulou para o 50. Teremos agora um próximo sorteio, já com um prêmio estimado em 17 milhões de reais. Bom prêmio, né? Para o próximo sorteio que acontece amanhã, quinta-feira, nós vamos ter aí mais um sorteio da Mega Sena que deve trazer um prêmio de 17 milhões de reais. Vamos ver quem leva. Tivemos também os apostadores da quadra aqui de Alagoas que vão levar, né, um prêmio também que vale a pena, não deixa de valer, até porque prêmio é prêmio, né, com R$6 você ganhar um prêmio de 60, de 50, né, e poucos mil, ou mesmo os prêmios menores, que são os prêmios da quadra, com certeza vale a pena. A quadra está pagando, deste sorteio de ontem, R$ 1.316,91. Foram 8 apostas de Maceió, uma na Barra de Santo Antônio, outra em Delmiro Gouveia e mais uma aposta em Messias, região metropolitana de Maceió. Um ganhador também na quadra lá em Pão de Açúcar. Num total de 1.700, mais de 1.750 ganhadores no prêmio da quadra, né? São 4 números. O total são 6, ninguém acertou os 6, acertaram a quina, saiu esse ganhador de Arapiraca e saiu também os ganhadores da quadra aqui para todos, para vários, né? Vários municípios de Alagoas. Faz a fezinha, né? R$6, com certeza, vale muito a pena. São 8h31. Atenção, empresários. Nós vamos trazer agora uma informação muito importante para o nosso empresário, para os nossos empresários. Empresárias, né? Está valendo para todo mundo. Empresários devem se preparar para aumento de imposto a partir de 1º de abril em Alagoas. Não é piada. Não é brincadeira. A coisa é séria, né? É só aumento em cima de aumento. O setor produtivo alagoano terá um novo desafio tributário a partir da próxima semana. Já, né? Já agora, viu? Entra em vigor no dia 1º de abril a nova alíquota interna do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que a gente conhece popularmente como ICMS. Vai passar dos atuais 19% para 20,5%. Você diz, é pouco. É não, é muito. Olha isso no montante. E
na cadeia produtiva, isso vai aumentando, né? Não é só quem produz, né? Vai saindo de uma mão para outra. E cada vez que um coloca um pouquinho e o outro coloca outro pouquinho, esse pouquinho vai se tornar um porcão, né? Vai se tornar um porcão. Tá certo? E a gente não faz essa conta, né? Infelizmente. Isso aqui, gente, 19 para 20,5, 1,5, é sem o FECOEP, porque com o FECOEP vai para 21,5, ou seja, 2% a mais. 2,5%, né? 2,5% a mais. A majoração aprovada pelo governo do estado de Alagoas atinge diretamente a formação de preços, as margens de lucro das empresas e contratos que já estão em andamento. Outro aumento, pode se preparar que é outro aumento. Isso reflete em tudo. Porque às vezes é só um setor ali que está prestando um serviço que vai chegar, por exemplo, para o supermercado, em determinada área. Mas aí quando chega para o supermercado, chega também para quem presta serviço em outra área do supermercado. Uma coisa vai refletindo na outra e você vai juntando. Aquilo ali é uma cadeia, né? Isso é uma cadeia de acontecimentos que vai puxando, uma coisa vai puxando a outra. O camarada aumentou aqui o preço. Aí quem transporta essa mercadoria vai ter que aumentar também o transporte, porque ele não vai pagar, a pessoa que está pagando vai ter que pagar mais, então vai ter que aumentar também, não é? E assim vai, um vai puxando o outro. Daqui a pouco está o aumento lá no final, que não é o de 1,5%, não é? Por quê? Aumenta 1,5% aqui, aumenta 1% aqui, aumenta 3% ali, aumenta mais quando você olhar foi-se embora 7%, 8%. Quem recebe no final, que vai revender, vamos dizer, 8%, ele vai ter que colocar os 8%. Não é o 1,5%, é uma coisa que vai puxando, né? Parecendo aquela conversa da Dilma, né? Não é aquele 1,5%, né? É aquela tacada lá no final. A mudança não é apenas contábil, mas operacional. Especialistas alertam que a alteração impacta toda a cadeia de consumo. Para evitar problemas com o fisco, as empresas precisam adotar medidas imediatas, até porque já é agora, né? Sistemas emissor de nota fiscal é fundamental e urgente entrar em contato com os desenvolvedores dos seus softwares, né? Que gerenciam essas notas, que fazem o ajuste da alíquota e, de preferência, minha recomendação para você que tem empresa, fale com o contador, tá certo? O contador é quem vai lhe instruir melhor sobre as medidas que você deve ajustar, sobre as medidas que você deve tomar da sua empresa, tá certo? E outra, não espere para o dia 2, não espere para o dia 3, não espere para o dia 15, faça isso hoje, até para que você fique já familiarizado com a situação. Tome carga tributária no lombo do alagoano. Infelizmente. Se absorver, diminui a margem de lucro. Se não absorver, repassar, vai aumentar o preço. De um jeito ou de outro, o prejuízo vai ficar com alguém. Não dá para correr, é uma realidade. A fiscalização está aí e com certeza quem não fizer, né, de uma coisa ou de outra vai pagar o pato. Quem vai pagar o pato? O cidadão, né? Como sempre, no final, quem absorve tudo isso é o cidadão que paga a conta, que compra o produto, que repassa. A empresa pequena, a empresa grande. Vai ser só para a empresa grande, que nada, rapaz, é para todo mundo. Todo mundo paga um pouquinho desse quinhão aí, tá certo? Procure o contador, não espere depois do dia 1º, nem não espere para o frigir dos ovos, para que você não fique enrolado aí, principalmente com o negócio da emissão da nota, né? Aí junto é uma bola, isso é uma bola de neve, né? Como a gente fala. Vai rolando e vai aumentando, Daqui a pouco está numa situação que o imposto já está lá em cima, o cara não consegue mais fazer nada para resolver, né? E os juros e as multas são absurdos, né? As negociações piores ainda. Aí é que o cara não consegue mesmo, fica com a corda no pescoço. Consegue, não dá para sobreviver. Essa é a realidade, né? Como diz o Matuto, né? É assando e comendo.
assando e comendo. Caçando, assando e comendo. Mesma coisa, todo dia. Não dá para ser, nem consegue ser diferente, né? 8h37. Mais uma notícia aqui da área policial e voltada ao trânsito. Chamar aqui a atenção, né? Principalmente porque essa notícia que a gente vai trazer agora está muito relacionada com utilização de motos por menores de idade. É bonitinho, né? Rapaz, o meu filho, ele anda, sabe, de conduzir a moto, né? Sabe? Né? E o perigo que o seu filho está passando? Já pensou nisso? Não, mas dirige melhor do que experiência, mano. E a gente vê os absurdos, né, que esses meninos fazem. Ultrapassa pelo acostamento, fura sinal, empina a moto, sobe em calçada, né, sempre quer, e quando vê gente, pronto. Aí é que eles, né, se sobressaem. Primeira companhia independente aperta o cerco contra a manobra conhecida como grau e apreende motos na L105. Olha, gente, olha o perigo que é essa situação. Um grupo de garotos, adolescentes, jovens adolescentes, em uma rodovia estadual, praticando manobras perigosas, arriscadas, empinando motocicleta. Numa rodovia estadual. Uma rodovia que é, por si só, né? Por si só, de velocidade. Você não vai andar a 20, né? Não vai andar a 40. Você andar a 70, 80, 100, 120. Aí se depara com um menino empinando uma moto. Dá para parar? Dá para frear? Não dá, rapaz. Não dá. A Polícia Militar, através da primeira companhia independente, né, que é a responsável por toda a nossa região, realizou uma operação de fiscalização para coibir a prática de manobras perigosas, conhecida popularmente como grau, né? Empinar a moto, na rodovia estadual AL-105, ali entre os municípios de Boca da Mata e Anadia. A ação foi motivada por constantes denúncias de moradores e motoristas que se sentiam inseguros com a presença de grupos de jovens realizando exibições ilegais na rodovia. Aí, em cima da viatura, quatro motocicletas. Parece que todas pop, né? Pelo menos pela traseira, né? Todas aí são modelo pop. Não sei como é que esses meninos conseguem, mas eles conseguem, viu? Empinar uma moto dessa, né? E aí é manobra de tudo que é jeito, né? Empina de frente, empina de trás, um perigo eminente. E isso sem capacete. Segundo informações da Polícia Militar, os grupos eram formados por jovens, incluindo menores de idade, que utilizavam a rodovia como pista de manobras, colocando em risco não apenas as próprias vidas, mas também a de terceiros durante essas manobras, durante essas acrobacias, né, na estrada. E pasmem, viu? Conversei com o pessoal da polícia, disse que durante esse procedimento, uma mãe, uma responsável, né, por um desses adolescentes, que ficou exaltada por conta do filho ter sido notificado, por conta do filho ter sido retido, né, na operação. E disse que o garoto já é reincidente. Menor de idade, já reincidente na prática, e a mãe vem para proteger. Quando deveria dar o exemplo, né? Porque se amanhã, e a gente não deseja isso nunca, Deus me livre, acontecer alguma coisa, você é a única responsável. Você, pai, mãe, você que deu a moto para o menino e ele sofreu um acidente, você é o único responsável por isso. Porque poderia ter evitado, né? Pense nisso, tá certo? Durante o patrulhamento ostensivo, os militares conseguiram flagrar as irregularidades e interceptar os envolvidos. O detalhe que chamou a atenção das autoridades policiais é a existência de indivíduos reincidentes que já haviam sido abordados ou notificados anteriormente pela mesma prática de direção perigosa. Pega a moto, porque no Brasil, né, é uma esculhambação só. Mas uma moto dessa era para pegar e recolher. Fica na base da polícia, fica na SMTT, fica no
no órgão de trânsito, não é recolhido. Uma punição de 6 meses. Seria bom, né? 6 meses, um tempo aí para o cara pensar, né? Você vai pensar se você vai continuar com a moto fazendo o que você estava fazendo, ou se você quer usar a moto, né, para o que é correto, para o seu trabalho, até para o seu lazer, mas não para esse tipo de prática, né? Recolhe, fica aí com ela 6 meses para o camarada pensar um pouquinho, né? Cadê os nossos deputados que não criam leis aí? Ah, mas não pode reter um bem particular, não. Se tiver lei, pode. Não é uma infração? Não é uma infração? Retém a moto. E pode observar, gente, geralmente são motos com documentação atrasada, o condutor é inabilitado, às vezes até o dono não tem habilitação. Aí dá a moto para o menino andar. Ele tem a vida dele em perigo, coloca mais a do filho para andar em perigo também. Infelizmente, né? Infelizmente. É uma realidade que a gente está vivendo aí dia a dia. Ando aqui nas ruas da cidade que eu não preciso nem me prolongar muito. Até parei ontem aqui, eu fico besta, rapaz, como é que eu... Aqui na rua da delegacia, eu vinha, acho que estava voltando da creche, que foi buscar o livro, estava voltando. 2 meninos, eu acho que o menino tinha 12 anos. Se muito tivesse, 12, 13 anos, se muito tivesse, 2 numa moto. Aí eles, do jeito que vem, entra. Vinham aqui da delegacia, da rua da delegacia, né, da frente da educação, da secretaria da CEMED, né, saíram e entraram. Do jeito que eles vieram, eles entraram para Pedro Fernandes. Aí você diz, é porque não tem experiência, não sabe o que é trânsito. Para eles, um sinal de trânsito é nada, né? E essa turma acha que tem asas, Aí vem você certo no seu carro, vem você certo na sua moto, vem você certo atravessando a rua, hein? O garoto desse vai e atropela, bate no carro, a moto, os frangalhos, não tem condições de pagar um conserto. Se for atrás do pai, a mesma coisa, né? Não aparece o responsável. Olha, é complicado. Quando a SMTT aperta, aí aparece vereador, empresário, amigo, né? Parece de tudo. Mas antes, por que tu não aconselhou para não fazer? Fica difícil, não fica, gente? Fica muito difícil. 8h45, a gente vai para a telona com os recados de hoje. Bené? Bom dia, Bené. Cadê, Bené? Reclamou que eu disse que sim, Bené. Muito bom dia, viu? Para você também. Ele disse que hoje eu estava feio. Por que eu estou feio hoje? Fica me ajeitando aqui, mas disse que hoje eu estava feio. Bom dia, obrigado, viu? Vamos agora para outra, para 4. Muito bom dia, né? Pô, é excelente nessa câmera aqui, porque vocês têm uma visão completa aqui da nossa TV, que inclusive parece enorme nessa câmera, né? E dá pra gente ver o recado de todo mundo aqui e os horários também. Dona Socorro, 4h13 da manhã. Bom dia, Dona Socorro, muito bom dia. Logo em seguida, o Pipoca chegou, Nailton Quintela. Bom dia, meus amigos queridos, muito bom dia. Rapaz, cadê o Jadson? Acho que já tá com 2, 3 dias que o Jadson não aparece. Jadson, cadê você? Bom dia pra você, viu, meu amigo? Nosso amigo Hulk Ferreira. Bom dia, JC, bom dia a todos, muito bom dia, Hulk, um abraço para você. Esté Silva, Dona Esté, bom dia, Dona Esté, excelente dia aqui no Diógenes Celestino, né? O Aldo tá por aqui, bom dia e um excelente dia para todos, obrigado, Aldo, um abraço. Sobe aqui, por favor, produção. Jean Paulino, bom dia, JC, e a todos do programa Cidade em Foco. JC, agora foi que deu. Os empresários em Maceió estão, né, instalando carregador de carro elétrico nos postos. Pode, JC, sem autorização. Eita, esculhambação, né, velho? O negócio esculhambado, né? Bom, poder pode. Se você colocar o contador, né? Você vai pagar, eles vêm, coloca o contador, né? Você vai ter ali a sua conta certinho e coloca o carregador, não tem problema. Não sei se pode do jeito que os caras estão fazendo, né? Aí a coisa realmente, né, gente? Esculhamba, né? Eita, rapaz. Passou agora no jornal daqui de Alagoas, que eu saiba, é crime. Sua opinião, forte abraço a todos. É isso que eu estou dizendo. Se, gente, a gente, caro ou barato, ou enfim, a gente paga pela energia, tem que pagar pela energia, né? Esse negócio de ser de graça. É pago a energia, um serviço que é pago. Então, se você chega, puxa um fio, coloca um carregador, a gente sabe que está errado. E é crime, tá? É furto de energia. É furto de energia. Então, está errado. Tá certo, não.
nem querendo, né? Justificar não dá. Edivan Lunga, nosso amigo Lunga, bom dia, meus amigos, muito bom dia, Lunga, excelente quarta-feira para você, meu irmão. Sobe aqui, Rodrigo Monteiro, grande operação policial em São Luís do Quitunde. O Rodrigo está nos assistindo lá de São Luís do Quitunde, a gente já deu uma olhada aqui, estamos acompanhando o grupo da Polícia Militar e da Polícia Civil, Rodrigo, ainda não chegou o balanço dessa operação. Mas se chegar hoje, amanhã a gente fala sobre o assunto, nós já estamos no final do programa, não vai dar mais para falar, mas eu já dei umas olhadas ali até agora dessa operação não. Nós temos ali algumas informações de uma prisão em Teotônio Vilela, de um estuprador, temos também uma outra operação que prendeu aqui na praia da Pajuçara, da Jatiuca em Maceió, um estelionatário, e temos mais uma outra operação ali acontecendo mais. Dessa aí de Matriz ainda não chegou por aqui, mas a gente vai ficar, desculpe, de São Luís, né? São Luís, Matriz ali, tudo na mesma região. Obrigado, Rodrigo Monteiro. Mais um Monteiro aí, viu, Bené? Um abraço. Muito obrigado pela participação. Eusênia Romão, dona Eusênia, bom dia. Muito bom dia, dona Eusênia. Um abraço para a senhora, excelente quarta-feira. Dona Betânia, bom dia, JC. Sadam, manda um abraço, dá um abraço nele aí. Muito obrigado pela companhia de vocês de todos os dias. Um abração para o Sadam, nosso amigo de longas datas. Elianai Silva, bom dia, muito bom dia, Elianai, excelente dia para você, minha querida. A Gilda Silva também, um abençoado dia para todos, muito obrigado, Gilda, um dia maravilhoso para você. Dona Socorro Silva voltou, JC, os postes do loteamento estão quase todos apagados, está fazendo medo fazer caminhada. Loteamento Rui Palmeira, não é isso, Dona Socorro? Confirma aqui para a gente poder encaminhar para Equatorial. Inclusive, gente, houve um trabalho da Equatorial aí na troca de postes, né? Eu acho que trocaram os 3 piores que a gente tinha depois da morte do rapaz lá no Coité, né? Infelizmente. Aí eles vieram e trocaram os piores postes. Mas nós temos ainda 3 ou 4, eu estou ali com o material. Tem um poste aqui na rua José Calazans, a rua aqui da Secretaria de Educação, a rua da Delegacia. Tem um poste ali no cruzamento, naquela paralela, né? Desculpe. Essa rua nova, eu nunca lembro o nome da rua. Essa rua nova, entre a Senador Máximo e a antiga Rua da Areia, Betel, tem um ali. E tem mais 2 postes que eu agora não lembro onde estão, que precisam também ser trocados, né? Não vamos esperar que a coisa fique pior. Né? Não vamos esperar que aconteça o pior de novo. Vamos logo providenciar isso. Mas, Dona Socorro, se puder confirmar aí, loteamento Rui Palmeira, a gente caminha, né? O pessoal sai cedo de casa, a gente sai de casa para andar 4 horas da manhã, né? Aí tá ainda escuro. E se for nessa época, né, nublado, é que tá escuro mesmo. Aí a pessoa passa na rua e já é um perigo. Realmente precisa ser revisto. Nosso amigo Luciano Evaristo, bom dia a todos. Ótima quarta-feira abençoada. JC e amigos, perdemos um grande amigo aqui em São Miguel, era o jardineiro, ali na pracinha em frente ao Banco do Brasil, conhecido como Joca. Meus pesos da família. Conheci o Joca, muito conhecido, né? Aqui em São Miguel, torcedor do Corinthians, né? Torcedor do Corinthians, o Joca, e infelizmente, né? Partiu ontem, a gente viu as postagens aí nas redes sociais, lamentando a morte desse cidadão aqui de São Miguel dos Campos. Nos acompanhou na rádio durante muito tempo, né? Deixamos aqui os nossos sentimentos a toda a família. Ele residia ali no bairro Humberto Alves, estive uma vez lá na casa dele, né? Uma pessoa de bem aqui da nossa cidade, muito conhecido. Obrigado, viu, Luciano, pela informação aqui, até para a gente poder, né, também deixar os nossos sentimentos a toda a família e os amigos. Luciano Evaristo. Obrigado, Luciano. Ele completou aqui, esse meu amigo Josinaldo, conhecido como Joca, voltava de uma viagem quando sofreu um infarto. Foi socorrido, mas infelizmente veio a óbito. O sepultamento é hoje às 10 horas aqui mesmo em São Miguel dos Campos. Não sabia que tinha sido uma situação como essa. Coisa triste, né? Infelizmente, lamentamos muito, né? Um cidadão de bem da nossa cidade. Eu pensei que ele tinha morrido, estava hospitalizado, alguma coisa, mas o Luciano está aqui trazendo alguns detalhes em relação a isso. Grande perca, pois o Eterno era muito querido, né? Por todos aqui em São Miguel. Grande perca para mim. Nossos sentimentos, viu, Luciano? Deus conforte seu coração, Deus conforte o coração de toda a família. Dona Socorro de Jesus, bom dia, abençoado seja o nosso dia. Muito bom dia, Dona Socorro. Obrigado pela participação. A Bia está conosco. Bom dia, meu amigo JC. Uma excelente quarta-feira para todos nós.
Que Deus nos proteja sempre. Obrigado, Bia. Excelente dia para você. O César, bom dia, muito bom dia, César. JC, se for confirmada a candidatura do doutor Alfredo ao Senado, quem será o candidato a deputado federal apoiado por ele? Está se desenhando aí, né, César, um cenário totalmente novo em relação a essa eleição, com a decisão do JHC, né, de ir para o PSDB. Está se falando que o doutor Alfredo pode ser candidato ao governo, está se falando que o doutor Alfredo pode ser candidato ao Senado, mas eu acho que não. Por quê? Porque aí vai complicar o grupo, né? O grupo do Arthur. Como é que vai ficar a situação do Arthur nesse caso? O Arthur é candidato ao Senado. Um grupo com 2 candidatos a senadores, vai ser uma coisa complicada, né? Vai ser um... Estou falando do grupo porque aparentemente estão juntos, né? Aparentemente estão juntos. Então está se desenhando aí a possibilidade do doutor Alfredo ser candidato ao Senado, com essa mudança toda do JHC e com a força, né, que o Arthur Lira demonstrou durante o evento que ele realizou aqui na última sexta-feira, que inclusive nós estivemos juntos, mostramos imagens aqui, temos alguns cortes aqui nas redes sociais. 83 prefeitos participaram, não é brincadeira não, né? Quem é um candidato a governo que não quer um apoio desse? Quem é o candidato que não quer? Então, se fechado essa parceria, né, Arthur, doutor Alfredo, inclusive o Arthur fez várias referências ao doutor Alfredo lá, disse que ele não estava presente por conta da CPI, né, que ele está acompanhando, hoje é uma figura primordial na CPI do INSS, né, estava em Brasília justamente, não pôde participar por conta disso. Então, estamos acreditando que isso pode acontecer. O doutor Alfredo pode ser candidato, o doutor Alfredo Gaspar pode ser candidato ao governo, né? Ao Senado, eu acredito que fica bastante complicado, né? Imagine, desculpe, já tiraram praticamente o Davi, né, da jogada. Os candidatos seriam Renan Pai, Davi, JHC ou a esposa, Arthur Lira e doutor Alfredo. Mas só tem 2 vagas. Como é que vai acomodar 6? Não tem condições, né? Nós temos 4 aqui que são muito fortes, né? Arthur Lira, doutor Alfredo, Renan Pai e o candidato do JHC, né? Que não sabemos agora como é que vai ficar a situação. Como é que vai ser isso aí? Complicado, bem complicado. Minha gente, eu me acordo 4h30. Quando vou ver o link do programa, Dona Socorro já tem comentário. Nem tente, como diz o Luciano, né, que fala, né? É o Luciano, eu acho. Nem tente, viu? Nem tente. Não consegue, não. Ela chega mais cedo. Dona Socorro, mais uma vez, bom dia. Obrigado, César, aqui. Nem tente, César. 8h55. Eu vou trazer mais uma informação aqui para a gente poder zerar as nossas notícias de hoje, inclusive uma informação muito, muito importante para a área de saúde. 8h55. Supermercados já podem vender medicamentos. Lógico, tem que cumprir as prerrogativas, né, desse projeto de lei, é o projeto de lei 158, que vem de 2023 e foi aprovado pelo Congresso Nacional para permitir a venda de medicamentos por supermercado. Vai permitir que o supermercado tenha dentro, né, da sua estrutura um setor de farmácia dentro do supermercado, desde que o ambiente físico seja delimitado. Vai ter que ser realmente uma farmacinha dentro do supermercado, né? Para atividade, segregado para essa atividade da venda de medicamentos. De acordo com a norma, as farmácias e drogarias devem ser instaladas em lugar independente dos demais setores do supermercado. Olha, gente, não é na área. Como a gente tem, né? Por exemplo, você vai hoje, eu acho que no Sams lá do Tabuleiro, né? Que não é mais Sams agora, mudou. Mas nós temos ali outros, que é um supermercado e antes de você entrar no supermercado, você tem uma loja que é a farmácia. Não é isso. É dentro do supermercado. Vou dar um exemplo. Aqui, por exemplo, né? A gente tem o supermercado Paulo, nosso amigo Paulinho aqui no mercado. Dentro do supermercado pode ser colocada uma farmácia. Dentro do supermercado. Supermercado Unicompras, a mesma coisa. Dentro do supermercado. Não é
a área externa ou na área do supermercado, é dentro, desde que seja respeitado o espaço para unicamente funcionar uma farmácia à venda de medicamentos. Ok? Vai ser bem interessante. Primeiro, segurança, né? Porque vai estar ali dentro de um supermercado, que já tem por si só a segurança, o espaço, né, que você vai poder ali, vai fazer suas compras, você já vai poder passar na farmácia, comprar algum medicamento. A questão dos horários, né, porque às vezes a farmácia em determinados locais não consegue funcionar de forma isolada, né, na rua, porque é perigoso. Dentro do supermercado vai ficar mais fácil, não é isso? Então, condição melhor, né, para quem vai comprar o medicamento. É obrigatório o cumprimento de exigências legais, sanitárias e técnicas que vão nortear, né, a instalação desta farmácia dentro de um supermercado. Mas, muito importante, facilitar aí a vida do cidadão, né? Tem o controle da venda de medicamentos, tem o padrão é o mesmo, armazenamento, tudo que é necessário existir em uma farmácia vai existir nessa farmácia, dentro de um supermercado. Fiscalização, presença de um farmacêutico, também vai ser exigido isso. Né? Fica aos supermercados vedada a oferta de medicamentos em áreas abertas. Restrito só para farmácia. Ok? 8h59 agora, batemos, né, certinho o horário, por exigência do nosso diretor-geral. Tudo certinho aqui na questão do horário. Lhe desejar um dia maravilhoso, um dia abençoado. Você tem uma quarta-feira de realizações. Que todos os seus objetivos sejam alcançados nesse dia. Combinar com você para amanhã, às 7 horas da manhã, você está conosco aqui no nosso canal ATV da Gente. Às 7 horas começa a nossa programação. Você tem o nosso programa de saúde, você tem o programa de esporte com Bruno Monteiro. Você tem logo em seguida o Cidade em Foco, trazendo sempre informação atualizada para você. Continue com a gente, não esqueça, deixe o joinha, não esqueça, assine o canal. Um dia maravilhoso a todos. Até amanhã.